Alô, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de falando sobre o World Building de League of Legends e hoje iremos falar sobre Piltover. Como nós estamos no mês da ficção científica, no mês da fantasia científica, eu gostaria de finalizar esses episódios de League of Legends desse mês com a Cidade do Progresso, a grande cidade que fala sobre o desenvolvimento de tecnologias e, obviamente, muito mais temático do que qualquer outro, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre Piltover e sentir um pouco mais esse mundo tecnológico que é essa cidade. Então, começando aqui primeiramente, se a gente for falar sobre o regime, né, falando sobre oligarquia aristocrática, se a gente for ver oligarquia, oligarquia, poder, aristocracia, que ele é algo, são os nobres, né, a galera um pouco mais da nobreza e possui privilégios pelo fato de ser da nobreza. Então, quer dizer que Piltover tem essa ideia de, apesar de ser um mundo tecnologicamente avançado, existe uma política um tanto retrógrada, considerando que o poder devia ser o poder da maioria, né? Não oligárquico, mas beleza. Nível de tecnologia alto, perfeito, obviamente, e a utilidade em relação à magia mercantilizar. Então, a relação que eles têm com a magia é com o comércio, ainda mais pelo fato de principalmente ser algo que a gente percebe muito forte em Arcane, que tem essa ideia de mercantil, essa ideia de compra e venda, porém, de uma cidade top de linha, faz todo sentido. E é uma metrópole costeira. Assim dá pra ver que ela é uma costeira, pegando principalmente aqui no mapa, a gente percebe essa relação. Claro que tem esse símbolo aqui no meio, essa forma de clicar em um e clicar no outro, ou em Piltover ou em Zal, porém você percebe que existe essa ideia de ser esse istmo juntando aqui nessa questão do mar. Não dá pra ver no quesito maior, se a gente der um zoom out, a gente percebe que sim, é uma cidade costeira, considerando o continente de cima e o continente de baixo. Existe essa separação aqui, então a gente percebe que existe essa relação direta. Se a gente for considerar o que está aqui como descrição, Piltover é uma cidade vibrante e progressista à margem dos oceanos. Perfeito. Fotos de navios passam por seus gigantescos portões marítimos trazendo mercadorias de todo o mundo. Clãs de mercadores financiam empreendimentos grandiosos, incluindo a indulgência artística e monumentos arquitetônicos em homenagem ao seu poder individual. Com a exploração cada vez maior da tecnologia Hextech por parte dos inventores, Piltover tornou-se o destino dos artesãos mais qualificados de toda a Runeterra. O que é interessante quando a gente pega assim para ver no quesito de cultura, a gente percebe que, utilizando a premissa do iceberg cultural, nós temos a parte do iceberg do surface e do deepface. No surface são aquela parte cultural que você percebe que existe essa relação direta e existe sim essa conexão com o fácil de se ver. Valores é algo um pouco mais complicado de se ver dependendo da interpretação que a pessoa dá a partir da ação e reação dos personagens, das histórias ou dos personagens que tem na cidade, a construção da cidade, da sociedade como um todo. E aqui é interessante que aqui no parte dessa descrição você percebe um elemento de deepface, que é o fato da moral e ética. No caso, como a gente percebe que existe homenagens ao seu poder individual, a gente já consegue entender mais ou menos como funciona, de uma maneira geral, a mentalidade egocêntrica das pessoas que vivem em Piltover. Se você perceber, isso também é um tanto desenvolvido lá no Arcane, onde você percebe a mentalidade e a forma de agir de algum dos personagens. Obviamente, existe algum contraste dependendo do personagem que nós estamos fazendo. Como eu falei para vocês também, a utilidade do local como forma de intensificar o sentimento, seja ele contrastando, seja ele intensificando, onde pessoas que possuem um sentimento mais egoísta sendo intensificados por um sentimento geral egoístico da cidade, ou personagens que possuem um sentimento um pouco mais altruístas e não tão egoístas, tendo esse contraste forte com a cidade. Então eu acho isso bem legal, essa construção interessante que é feita, principalmente quando é algo muito mais bem bolado, que é interessante essa questão. Obviamente você percebe que existem outros fatores também, o PEX, principalmente o E de economia, onde você percebe essa relação, e um pouco social, por entender como funciona um pouco a cabeça das pessoas. Mas bora lá, vamos ver um pouquinho mais sobre alguns outros elementos, como a cidade do comércio, um pouco mais aqui, e todos os outros quesitos interessantes que abordam a cidade de Piltover. Começando aqui com Pactos pro Valorant, é interessante que mostra aqui cultura.
O que é interessante é que quando já aborda isso, já temos o C do PEX muito mais bem desenvolvido. Então vamos lá. O comércio é o sangue de Piltover e seu comando dos principais rotas marítimas de leste a oeste fizeram seus cofres e enxares com ouro. A consequência disso foi a rápida expansão do Império Noxiano, cujos exércitos e suprimentos agora podem viajar pela expansão de Valorão com relativa facilidade. Isso também permitiu que Águas de Santina prosperasse para o paraíso dos bandidos que caçam navios entrando e saindo de Piltover. O que é interessante, eu acho isso muito legal, principalmente, é que no pequeno texto de descrição, quando você consegue principalmente falar num texto de descrição de cidade, é interessante você conseguir de alguma forma construir um texto que aborde mais de uma função, ou seja, traga uma descrição muito mais rica com poucas palavras. E no caso aqui você percebe, né? O comércio é o sangue de Piltover e seu comando das principais rotas marítimas de leste a oeste fizeram com seus cofres enchassem com ouro. Perfeito. Com isso você já consegue entender, mais ou menos, no quesito economia, o que tem, o que não tem e qual é a relação que existe nesses fatores. A consequência disso foi a rápida expansão do Império Noxiano. Nisso você já percebe que existe uma relação com Noxus, não sabemos qual que é necessariamente, pelo menos não por enquanto. Indo para Noxus a gente vai ter mais uma ideia um pouco mais geral de como funciona essa relação com o Piltover, e você percebe que existe o fato de que o fato deles ter essa expansão fez com que viajasse naturalmente e tudo mais. Com isso, você já consegue ter mais ou menos uma ideia de que Noxus provavelmente deve ser um império expansionista. Um império, um reinado, não sei, não conheço muito sobre Noxus, irei saber futuramente quando pesquisar um pouco mais sobre essa região. Então você percebe que Noxus tem alguma, pelo menos, expansionista ou colonizador, ou alguma coisa mais nesse gênero. E você percebe que existe essa relação. E mostra também que isso permitiu que Água de Santina prosperasse como um paraíso de bandidos que caçam navios entrando e saindo de Piltover. O que é legal disso é que você percebe o seguinte. Aqui nessa imagem, você tem uma ideia de baía, nós temos uma ideia de fortificação e uma relação muito grande entre o comportamento, o ambiente e a estrutura Apex. Aqui você percebe que, pelo fato de ter umas muralhas altas, como ideia de barragem, onde você tem todo o quesito dessa água acima e essa água abaixo, essa estrada que leva de uma região para dentro com uma região para fora, você consegue perceber que eles estão preocupados com a tecnologia, obviamente, estamos falando de Piltover, mas estão preparados numa coisa relacionada à energia também, principalmente pelo fato de que essas barragens gigantescas produzem essa energia utilizando como não apenas uma barreira para a delimitação da cidade e a proteção para outros que poderiam vir a partir desses piratas, por exemplo, mas também utilizando dessa barreira, dessa barragem para a produção de energia a partir de uma hidrelétrica. É possível você ver no canto ali também uma barragem sendo produzida. E o que é interessante nisso é que quando você tem a capacidade de produzir dois formatos diferentes, com funções diferentes, utilizando o mesmo ponto, é a mesma premissa de uma escrita bem feita. Quando você consegue construir dentro de uma escrita um parágrafo com várias funções, você cria muito mais autoridade, muito mais profissionalismo. E aqui mostra da mesma forma. Quando você começa a construir um world building e você consegue de alguma forma utilizar das mesmas estruturas para funções diferentes, seja narrativa, descritiva, caracterização, implementação, intensificação ou qualquer outro fator, você consegue criar várias conexões dentro da sua história, dentro do seu world building, e assim você consegue imergir melhor o seu leitor. E eu acho isso muito interessante, principalmente construindo essa premissa de uma cidade mercantil, de uma mesma forma, uma cidade que tem medo, mas soberba de alguma forma. Seguindo aqui nas docas do cais, os cais de Piltover são sempre movimentados com navios vindos de todas as grandes portos passando pelos portões solares todos os dias. Por enquanto aqui é mais para uma caracterização mesmo, não tem uma coisa muito grandiosa. Você percebe que pelo menos nessa parte tem uma ideia um pouco mais de steampunk. É interessante porque Piltover tem uma ideia bastante de steampunk associada a um pouco também a um pseudo-cyberpunk. Quando a tecnologia está muito mais voltada a uma hextech bem mais intensa,
você vê que tem um melhoramento muito mais intenso, uma ideia muito mais cyberpunk, como por exemplo você vê em algumas personagens que aparecem em Zaun. Mas aqui nessa imagem você vê toda uma ideia muito mais steampunk, não pelo fato de um steampunk pelo steampunk, mas sim uma ideia mais retrô, um aspecto, uma roupagem mais steampunk. Não que realmente seja algo com vapores, mas sim essa ideia do modernismo associado ao retrô. Algumas pessoas consideram isso como um futurismo retrô, né, ou um retrofuturismo, na verdade dá na mesma, na questão da definição, mas de uma forma geral é interessante você perceber essas relações que existem dessa roupagem e com essa caracterização dentro de um Genius Lost. E aqui nas oficinas, simplesmente oficinas, você percebe que existe essa ideia novamente reforçando tanto que existe uma evolução industrial, porém existe pontos e pontos. Talvez uma questão do tipo onde existe uma separação geográfica da tecnologia, quanto mais por cento da cidade, muito mais tecnológico e ao ponto que vai mais marginalizando, a tecnologia vai caindo no quesito do aspecto. Quando você chega na sua ultra marginalização, que a gente entra em Zaun, que você percebe que a tecnologia é muito mais grosseira. Não digo não avançada, porque é uma tecnologia bem avançada dependendo do ponto de vista que você está trabalhando, porém é muito mais grosseiro. Então é interessante porque, apesar de ser uma cidade que de uma forma geral possui a sua essência como algo tecnológico, você consegue ver a escala evolutiva e a segregação tecnológica a partir do posicionamento. Por que você não pode fazer algo ultra tecnológico e colocar numa região mais costeira, uma região mais afastada do centro de tudo? Por quê? Porque existe, como eu falei para vocês lá no começo, na própria descrição, essa ideia do egocentrismo, algo que mostra que Piltover cresceu muitas vezes também com a imagem e semelhança daqueles que queriam trazer como um poder individualista. Então eu acredito que seja uma forma muito interessante de você mostrar, sem falar muito, o famoso show don't tell, que existe essa segregação tecnológica, onde houve uma separação porque Zaun era, entre aspas, uma cidade-estado relacionada a uma subprefeitura de Piltover, porém houve a sua independência, apesar de existir ainda essa relação muito forte entre as duas cidades, porém essa independência política de uma certa forma, a partir disso, onde houve uma segregação, sim, quanto mais longe do centro, mais segregado, e com isso uma maior intensificação. E é legal porque você não precisa dizer houve uma segregação social, tecnológica, cultural dentro da cidade, mas apenas ao mostrar a cidade, você percebe que existe essa diferença entre o centro e a periferia, como normalmente acontece bastante forte, principalmente nas cidades grandes, e você percebe também essa segregação em diversos níveis. Seguindo aqui a gente vai para a insígnia dos clãs dos mercadores. Cada um dos clãs mercantis de Piltover tem suas próprias insígnias para identificar suas casas, oficinas, expedições, galpões, invenções, marcas e locais de negócio. Cada insígnia representa muitos significativos interpretações, algumas delas óbvias, outras nem tanto. O que é interessante nisso, quando a gente fala sobre simbolismo, principalmente no famoso hard e soft, ou pesado e suave, é o que você percebe aqui. Nós temos 3 marcas, onde uma parece um triângulo, uma pirâmide, uma ponta. Nós temos um quadrado no topo e o outro que parece ser algo mais relacionado a uma torre. Se você pegar a ideia geral de Piltover, parece que junta esses 3 clãs, como se fossem os 3 clãs. E quando fala, umas têm interpretações óbvias e outras nem tanto, é uma forma de você explicar, sem explicar muito, algumas coisas. Como por exemplo o quê? Se você diz que existe um significado, mas não é tão claro, muitas vezes os mestres de RPG utilizam dessa técnica que é você trazer um mistério que não existe para trazer uma intensificação. A galera chama isso de quê? De iceberg oco. É você mostrar que existe uma coisa muito mais profunda, usando a premissa do iceberg surface deep face, mas como uma forma de mostrar que existe uma construção. Isso é interessante se o público, ou os jogadores, ou os leitores, não tiverem um certo grau de interesse mais específico, ou se não tiver uma atenção mais focada nesse ambiente. Porque muitas vezes o iceberg, quando não é muito bem trabalhado, você encontra muitos buracos e você percebe que o mestre ou o leitor, desculpa, o mestre ou
o escritor, ele tem meio uma preguiça de alguma forma, trazendo dessa forma, nesse quesito. Então assim, porém, se por acaso você utilizar isso como um preparativo para a sua construção, show de bola. Então fala assim, algumas coisas são óbvias e outras nem tanto, como um gatilho da curiosidade, para que a pessoa vá atrás dessa informação ou gere esse incômodo pela falta de um conhecimento, aí show. Aí interessante, aí eu aprovo. Porém, simplesmente dizer que existe um mistério com uma forma de mistério e acabou, você vai prometer alguma coisa para o seu leitor que você não vai cumprir, porque esse mistério nunca vai ser trabalhado de alguma forma, então por que raios foi trabalhado? Então assim, se por acaso você quiser criar um mar de mistério, dizendo que existem diversos mistérios na região, e você vai abordar algum deles, e esse sendo um iceberg oco, até aí beleza, pode até desenvolver. Mas se você trabalha poucos mistérios e não desenvolve nenhum com uma forma simplesmente de trazer um mistério, um iceberg oco misterioso, você vai estar gerando gatilhos, principalmente promessas, que você não vai cumprir, e com isso você tira uma possível potencialidade, criando sim um incômodo, que é algo que você não quer. Eu poderia interpretar aqui os símbolos como, por exemplo, uma base, pegando os mercantis mais relacionados à base, que tem um objetivo de crescer e se desenvolver, outros que estão no topo, se mantendo no topo, como por exemplo o símbolo do meio, ou outros que mostram uma ascensão, então meio que como se fosse um clã mais velho sendo do meio, o clã mais intermediário sendo da direita e o mais recente sendo da esquerda, onde mostra essa independência, essa vontade. Você também pode relacionar, por exemplo, ao tipo de mecanismo, ou tipo de construção que você faz, sendo um mais relacionado, por exemplo, à estrutura de base, a construções de casa, ou algo mais arquitetônico. O do meio, por exemplo, ser algo mais relacionado à Hextech, sendo que a Hextech, principalmente em Arcane, se mostra como uma tecnologia de teletransporte e movimentação, e ele fica no alto como se fosse um cristalzão. E um outro poderia ser algo mais relacionado a armas, pelo formato disso, ou de algum tipo de meio de transporte mais relacionado. Então, na verdade, você pode trabalhar diversas interpretações aí. Se você quer fazer um world building mais relacionado à escrita, é interessante você trazer minimamente algum tipo de interpretação, não só jogar dizendo que existem interpretações. Coloque minimamente alguma coisa, ou pelo menos os personagens conversando, ou o cenário conversando de alguma forma. Se você é o mestre, é interessante você colocar talvez graus de interpretação para possíveis rolagens, investigações e etc. Então eu sugiro muito você realmente fazer isso, colocar gatilhos da curiosidade. Porém, se colocou, trabalhe, porque um gatilho da curiosidade sem uma ancoragem ou uma continuação é algo complicado. Não vou dizer que é um erro, porém você vai estar perdendo a oportunidade de construir uma conexão muito mais forte com o seu world building e assim com o seu leitor ou o seu jogador. Então, seguindo aqui o comércio e o progresso, o ambiente de Piltover, a antiga cidade de Zaun era um posto comercial Shurinami, ao norte, olha que interessante, mas foi a criação dos portões marinhos de Piltover, mais de 3.000 anos depois, que trouxe ainda mais prosperidade. É legal porque pega aqui, ó, a antiga cidade de Zaun era um posto comercial Shurimani, né, que ficava mais ao norte, ok? Mas foi a criação dos portões marinhos de Piltover. Nossa, mais de 3.000 anos depois que trouxe ainda mais prosperidade. Tem muitas vírgulas aí, quero um pouquinho mais. Antiga cidade de Dodge era uma cidade comercial de Shurimani do Norte. Tem aí 2 apostos. Tá, beleza. De qualquer forma, deu pra entender aqui. De qualquer forma, é interessante porque isso mostra a linha do tempo. É muito difícil você trabalhar muitas vezes a linha do tempo de uma forma quando o conceito e a premissa não é primordial. Ou seja, quando a gente fala sobre a parte mais profunda de um iceberg, é muito mais difícil você trabalhar esses aspectos quando esse aspecto não é necessário. Claro que dependendo da sua forma de world building, da forma como você imagina a sua sociedade, um iceberg cultural, principalmente da profundeza, ele é algo que você gostaria de trabalhar. Porém, quando fica mais profundo, quanto mais abstrato é essa forma, mais difícil é de você pôr para o seu leitor, mostrar para o seu jogador de uma forma um pouco mais intensa. Com isso,
O que eu sugiro quando isso é feito? Ou você colocar um peso maior nessas características, fazendo com que algo fique mais bem desenvolvido, ou você trabalha realmente como algo a mais, um flavor, uma cerejinha. Claro que muitas vezes muitos leitores, muitos jogadores não vão perceber essa nuance que você colocou nessa sua criação, porém aqueles poucos que identificarem vão trabalhar muito mais para você. O que seria trabalhar para você? Vão divulgar, vão gostar, vão fazer aquele boca a boca marotinho. Então aqui é interessante porque a linha do tempo ela é difícil de mostrar, mas aqui numa descrição você consegue trazer de uma forma mais interessante que antes Zaun era, como eu falei, de Piltover, mas antes ainda era de Shuriken. Então Shurima tinha essa região, de alguma forma Piltover pegou essa região e com a criação dos muros ficou ainda mais desenvolvido ainda. Então você pode trabalhar essa região, por exemplo, caso a galera quisesse fazer essa ideia de Zaun, ter essa origem de Shurima, ter essa referência de Piltover, porém criar a sua própria identidade, puxando um pouco da cultura de ambos, onde você poderia trabalhar algo mais tradicionalista, alguma coisa mais modernista, alguma coisa um pouco mais moderna de a sua própria identidade. Então, construir uma linha do tempo, você pode intensificar algumas características socioculturais, até mesmo políticas, econômicas, culturais, de uma maneira geral, todos os outros pontos são interessantes você ter essa linha do tempo. Por quê? Eu poderia fazer que a minha cultura tenha a origem de onde eu nasci, que seria Shurima, mostrando alguns tipos de dialetos, alguns tipos de roupas, algum tipo de costumes. Ou você poderia fazer que, por exemplo, com a expansão de Piltover e a dominação dessa região, fez com que a economia, por exemplo, tivesse uma economia mais mercantil, associando tanto a Shurima, que tem essa ideia mais dos nômades, com Piltover, associando essa ideia também de algo mais marítimo, intensificando essa ideia de cultura, seja ela por terra, seja ela por água, e criando algo mais seu, algo que juntasse e criasse a sua identidade. Então é interessante porque você pode construir a cultura, a linha cultural, sociopolítica da sua cidade utilizando o princípio da linha do tempo, onde você cria do ponto zero ao ponto atual e os efeitos históricos, os efeitos econômicos, efeitos socioculturais, políticos, geográficos e qualquer outro que seja, foi moldando essa sociedade a partir daquilo, onde uma sociedade mais é reativa, criando essas conexões. Então é interessante mostrar aqui que apesar de ser uma descrição curtinha, aí 4 linhas, você consegue perceber essa possível linha do tempo e assim entender um pouco mais arqueologicamente e antropomorficamente alguns possíveis motivos de Zaun ter uma característica X, Y ou Z dentro do seu comportamento social. Seguindo aqui a Avenida Sideral, dizem que as suas Piltuvers são pavimentadas com ouro, mas para a decepção de muitos viajantes preçosos, isso é uma simples metáfora. No entanto, as estruturas e ruas mais esplendorosas da cidade são fundadas pelos clãs mercantis que exibem sua riqueza sempre que podem. O que é interessante aqui? Uma coisa que é legal, muitas vezes, é quando você constrói um cenário vivo e dinâmico. Um cenário vivo e dinâmico é um cenário que ele tem a capacidade de existir independentemente dos personagens, independentemente da história. Quando a história acabar, o cenário vai continuar existindo. Se os personagens não existirem nesse cenário, esse cenário continua existindo. Então um cenário vivo e dinâmico é esse cenário que traz essa ideia de que é como se fosse um terceiro personagem, um quarto personagem. Existem os seus protagonistas, seu antagonista, seus coadjuvantes e mais um, que é o cenário onde ele age e reage a partir das conexões, a partir das ações e outros fatores que estão conectados. E aqui é interessante porque existe o que a gente chama de boatos. Os boatos nas histórias é interessante você colocar porque você pode utilizar isso como um foreshadowing ou um red herring. Um red herring é uma mentira feita pelo escritor, ou mestre, ou quem seja, com o motivo não de enganar, mas sim de desviar você da verdade. Não é uma mentira, apesar de ser realmente uma mentira, mas não é uma mentira proposital. É uma mentira intencional, com uma forma de intensificar o caminho que você quer fazer. E aqui funciona da mesma forma. O motivo de você colocar, por exemplo, um boato negativo, de dizer que dizem que as ruas de Piltover são pavimentadas com ouro, tem como objetivo criar uma imagem, um genius loci de Piltover, porque a galera falava que existe a construção da cidade a partir dos seus individualismos e o seu poder individual, perfeito?
uma coisa interessante é criar esses boatos. Apesar de realmente os clãs mercantis colocarem as suas riquezas de uma forma, por exemplo, um poste, uma tenda, um toldo, um pet mecânico, não importa. O importante é mostrar o seu poderio. E ter essa ideia de pavimentação de ouro, pelo menos como um boato, como forma de trazer os mercadores ou as pessoas que querem visitar Piltover, é interessante com isso. E os boatos servem para isso. Criar um Red Herring ou criar um Foreshadowing como um objetivo de seja um ou seja outro, conectar você melhor e criar o gatilho da curiosidade, ou o gatilho da antecipação, ou até mesmo da estranheza, dependendo do formato de qual é o tipo de boato que você está trabalhando. Então chegando aqui nós temos os cofres eclípticos, onde o interior dos prédios de Piltover não são menos ornados do que o exterior, e são comumente maravilhosos da engenharia tecnológica por si só. O que é interessante? Quando a gente fala da construção arquitetônica a partir de Genius Loci, o que eu acho legal quando você sabe o que você está fazendo e coloca a técnica certa. Se você diz, o Genius Loci de Piltover é a tecnologia, é a soberba e é a exuberância, tudo gira em torno disso. Ah, mas se uma cidade funciona dessa forma, funciona de muitas vezes. Obviamente, quando a gente fala sobre algo mais realista, existem outras ideias. Porém, em um mundo fantástico, seja ele qual for, de alta ou baixa fantasia, é interessante você construir dessa forma porque gera mais uma unidade narrativa e uma unidade de world building, ou uma unidade de personagem, dependendo de como você está trabalhando. Então aqui você percebe que tudo em Piltover tem essa essência, onde mostra que aqui, apesar de não existir uma necessidade real de ter esse tipo de demonstração tecnológica, é interessante porque tudo em Piltover cheira tecnologia, cheira exuberância, cheira esse tipo de estrutura, esse tipo de conceito, esse tipo de mentalidade. Então, mesmo que seja uma coisa besta, algo que seja um braço mecânico para pegar um livro numa estante, tem que ser exuberante, tem que ser tecnológico, tem que ser algo impressionante. Por quê? Porque essa é a premissa social, intelectual, emocional, psicológica dessa criatura. Que no caso, essa criatura nós chamamos de Piltover. Ah, mas tem que ser um ser vivo? Tem que ser vivo. O seu cenário é um ser vivo, ele precisa existir por si só. Então eu acho muito interessante porque, pelo menos na parte de construção de cenário, né, a Riot ela trabalha de uma maneira bem mais, vamos dizer assim, eficiente. Obviamente algumas histórias podem sofrer na mão de alguns escritores ou de algumas coisas, ou até mesmo a falta de atenção, porém, de uma forma geral eu acho interessante porque, sim, uma coisa pequena traz um reforço dentro do seu cérebro com a classificação e, obviamente, com a identificação de personagens, cenários, etc. e tal. Pegando então aqui os portões solares, que diz que a construção desses portões marinhos fez de Piltover um centro de comércio entre Valoran e Shurima, trazendo riquezas imagináveis aos líderes da cidade. Então, como foi mostrado aqui, existe essa ideia de que, apesar de ser um portão, para uma produção de um portão, também existe algo que parece ser alguma coisa relacionada a uma possível hidrelétrica. Ah, claro que pode ser a água realmente vazando, pode ser, mas também não impede de utilizarem dessa vazão de água para a produção de algum tipo de energia. Ah, mas se por acaso não existe energia Hextech, poderia ser? Claro, mas estamos falando de uma cidade que existe há mais tempo do que a própria Hextech. Então, de alguma forma, a tecnologia precisava evoluir, e com uma forma de uma possível hidrelétrica que pode ter sido simplesmente paralisada ou desativada de alguma forma, para a construção de outras coisas, como por exemplo o Hextech, que é possível isso acontecer. Então, como eu falei, no quesito principalmente geográfico, onde essa proteção serve, essa ideia política também de deixar quem entra e quem sai, principalmente com a ascensão de Shurima ou a expansão de Noxus, é interessante que eu preciso também ser o quê? Um porto seguro. Então eu preciso ter esse tipo de coisa. Então, utilizando da tecnologia, utilizando da política, utilizando efeitos também geográficos e tudo mais, você consegue construir algo que responda todas essas perguntas. Qual é a relação com Shurima? Qual é a relação de Noxus? Qual é a relação com o restante do mundo? Qual é a relação
entre eles, a relação interna. E respondendo isso, você cria uma unidade. É basicamente utilizar os 5 porquês, utilizando de ambientes diferentes, puxando de regiões diferentes, possíveis perguntas que podem ser respondidas utilizando essa premissa onde acontecem os portões solares. E é interessante, principalmente pelo fato de que, dependendo de como você nomeia as coisas, o naming, a técnica de naming, que é algo interessante também, tipo, um dia vamos abordar futuramente essa questão. Quando a gente utiliza os nomes, você pode escolhê-los de formas diferentes. Claro que dar nomes para alguma coisa não é simplesmente você usar a técnica de nome, mas sim saber quando, como e por que usar alguns nomes. Os portões solares é interessante porque simplesmente é algo que traz uma possível explicação a partir de uma tecnologia, a partir da sua utilização ou a partir da própria cultura de Piltover. O Sol é energia, o Sol é o centro, o Sol é grandioso. O que por quê? E por que usar? Isso aqui é interessante, isso que é gatilho da curiosidade. Seguindo aqui nós temos a oficina do Instituto Orológico, a oficina de pesquisador de Hextech são exemplos magníficos de que um patrono rico pode fazer por um inventor. Isso que é legal, né? Que você percebe essa nuance criativa e essa nuance de criação. Por quê? Instituto Orológico. Os sufixos e os prefixos são interessantes, principalmente quando tem um objetivo mais focado. Claro que eu não vou dizer que o ouro vem diretamente da própria Hextech, porque Hextech já tem uma outra junção, então já tem um outro significado, porém você percebe que existe uma conexão bem legal entre o próprio termo orológico com o quesito da própria imagem e um outro fator que mostra principalmente essa relação que tem entre a política, a tecnologia e a economia. Aqui diz que patrono rico faz por um inventor. Sim, considerando que essa pessoa teria diversos fatores interessantes, a gente poderia fazer diversas formas de conexão. E aqui pegando o incógnito de Runeterra de Zindello, é interessante porque mostra aqui, ó. Incógnito Runeterra, o trabalho de vida de Valentina Zindello, que é um aparelho que, de acordo com ela, pode localizar qualquer indivíduo no mundo. Desde a morte misteriosa de Zindello, muitos acreditam que as suas formas alquímicas foram roubadas. O que é interessante? Essa premissa, essa construção, basicamente, é a premissa de o que nós chamamos de construção de modelo histórico com cunho narrativo. O que significa isso? É algo que não funciona. Por quê? Desde a morte de Zindello, parece que esse aparelho não funciona mais direito porque falta alguma coisa. Agora, esse quesito desse monumento histórico, que atualmente é apenas um monumento que tem uma história bonita por detrás, se você for imaginar que existe um mecanismo que é possível encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, que tipo de poder Piltover não teria, ou no caso Zindello, né, a Valentina, ela não teria de poder ao ter esse tipo de ferramenta. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ser localizado. Então, se realmente essa Zindello existiu e tinha realmente essa capacidade, os poderosos teriam muito medo, porque qualquer merda que eles fizessem, eles teriam que sair da Terra para não serem encontrados. Então é interessante porque nisso, a existência desse mecanismo gera uma possível plot, uma possível problemática em escala gigantesca. Claro que dependendo do louco que vai ser o seu antagonista, que vai utilizar disso de alguma forma, ou o corre-corre narrativo de que precisa proteger ou destruir ou não deixar que algo aconteça, simplesmente pela existência. Então é interessante que monumentos históricos, principalmente aqueles com cunho narrativo, são interessantes quando são bem trabalhados com o objetivo de construir algo que gere uma problemática, e isso obviamente gera uma problemática. E aqui o grande funicular de Cantesta. Então é interessante que você percebe o que? A forma e a construção em diversos níveis. A gente viu algo que tinha uma cara um pouco mais de steampunk, algo um pouco mais para um cyberpunk,
E aqui você percebe uma estrutura com cara muito mais de revolução industrial. Com isso, reforça a ideia de que, dependendo do ponto onde você está na cidade, você tem diferentes formas de criação e segregação e qualidade. Claro que, obviamente, tudo é tecnológico, porém o acesso, a acessibilidade é um pouco mais complicado, dependendo de quem você é, o quanto você tem e onde você está. Então você percebe que existe essa ideia muito mais de evolução mais para o centro, que de acordo com vai se afastando, gera mais algo um pouco mais fora do centro, mas não tão na periferia, algo que tem uma cara um pouco mais de revolução industrial, e vai ao ponto até chegar no final como algo mais steampunk, mais por vapor, ou coisas mais relacionadas a uma roupagem mais retrô. Então é interessante, eu gosto disso quando tem esse reforço, porque mostra que realmente houve um carinho na construção dessa cidade. E aqui a entrada para a tesouraria de Piltover, obviamente tinha que ser alguma coisa bem magnífica, reforçando toda a ideia, todo o princípio interessante que a gente pode abordar de Piltover, trazendo principalmente esses quesitos de construção e forma de apresentação de cenário. O que é interessante quando a gente fala sobre a arquitetura de Piltover é esse contraste do velho com o novo. Pra galera que já foi pra Irlanda é bem interessante porque lá eles valorizam muito as tradições, principalmente por ter uma independência relativamente recente e a forma de cultura e construção e interação entre o seu colonizador, a sua independência e a sua história como um todo é algo bem legal. Então você percebe que existe tanto construções de pré-colonização, colonização e atuais existindo basicamente na mesma rua, onde você tem um prédio ultramoderno do lado de um prédio muito antigo tombado pela cidade. Então é interessante você ver esse contraste do atual com o antigo, e Piltover traz bastante isso. Então, como por exemplo traz aqui, as novas estruturas de Piltover são graciosas misturas de mármore polido, treliços de bronze, vidros cintilantes que ficam ao lado de construções mais antigas, feitas de pedras lavradas e madeira desgastada. Torres plissadas, incrustadas de ouro, pratas estendam-se para os céus limpos, com pontes arquitetadas atravessando fossos entre cumes de colinas. Então você percebe essa conexão. Por que isso é interessante? Quando uma cultura, ela da mesma forma que quer modernidade, quer tradição, você pode mostrar que, apesar de ser uma cidade com intelecto, ou pelo menos uma mentalidade tecnológica vanguardista, possui um coração mais conservador. E esse contraste é interessante para mostrar a criação de personagem e as premissas sociais. Eu quero que a minha cidade seja moderna, seja poderosa, seja a melhor de todas, porém eu não quero sair do status quo, onde nós temos uma oligarquia aristocrática. Então, apesar de ser uma oligarquia aristocrática e ter toda essa suntuosidade antiga, eles querem mostrar que eles são melhores, utilizando dessa tecnologia, criando esse contraste visual numa mesma localidade, numa mesma construção, algo moderno, porém com uma proposta mais antiga. E aqui, riqueza e status. É comum que na entrada dos prédios mercantis sejam incrivelmente elaborados, mesmo as habitações que precedem a tecnologia Hextech foram desde então ornamentados com detalhes elaborados para reforçar ainda mais a impressão de que Piltover é uma cidade afogada em ouro. Então foi o que eu falei, apesar de existir a tecnologia antes de Piltover, antes de Hextech, e foi se desenvolvendo, essa premissa de mostrar o quanto é melhor é interessante. Podia ser simplesmente uma porta normal que você empurra, é travada, mas não, tem todo um mecanismo ultra elaborado simplesmente para abrir uma porta. Então é interessante que existe essa ideia. A tecnologia, ela tem como função resolver um problema. Mas qual que é o problema aqui? Abrir uma porta? Isso não deveria ser um problema. Mas o problema aqui não é a problemática física, mas sim uma problemática social, uma problemática mais psicológica. Ou seja, eu não tenho um problema em abrir uma porta. O meu problema é a minha baixa estima, né? Minha baixa autoestima. Também existem outros fatores que importam nesse fator. Então, qual que é aqui? A problemática é: quero resolver o buraco que existe dentro do meu coração, da minha psique, e isso eu construo coisas mirabolantes para resolver problemas pequenos, porque eu coloco um peso muito grande nesses problemas. E é assim que nascem muitas tecnologias aqui de Piltover. Eu não quero simplesmente criar algo para resolver um problema A, B, C e D.
algo que é trazido, por exemplo, por Remendinha, mas sim, eu quero resolver um pequeno problema. Mas eu preciso mostrar que esse pequeno problema tem importância. Deixa magnífico e soberbo, como é mostrado simplesmente aqui, uma riqueza vazia a partir de um poder individual. Aqui os salões comerciais trazendo como salões comerciais e com as vozes de mercadores barganhando em línguas de todas as cidades de Valoran. A ideia é simplesmente mostrar o quanto cosmopolita é isso aqui. Então, quanto a isso, nós temos essa pequena identificação e é isso que mais importa para a construção disso, não tendo muitos fatores. Claro que a gente podia talvez imaginar que cada um desse tipo de construção tem uma pegada um pouco mais relacionado, por exemplo, aos simbolismos que tem os tipos diferentes de clãs, tendo aqui, mas como nós temos mais ou menos que 4 construções, talvez não tenha alguma relação direta, mas sim apenas exemplos de forma de construção desses comércios. Mas o mais importante é entender que sim, é uma cidade cosmopolita. E a corte, né? Como eu falei para vocês, a corte Vento Azul é interessante simplesmente pelo fato de existir esse contraste de algo super moderno, com diversas formas de teletransporte, os caramba 4, porém continua vivendo politicamente, socialmente, como se fosse uma época mais medieval. Então, pessoal, aqui falando sobre então os residentes da cidade de Piltover. A natureza cosmopolita de Piltover, como eu já falei, permite que seus habitantes sejam tão variados quanto a cidade, mas ainda assim eles compartilham um caráter particular. O cidadão de Piltover é tipicamente autossuficiente, não espera nada de graça e sempre tenta fazer o seu melhor. Ele se opõe a interferências externas e enxerga um mercado aberto e livre como algo essencial para a contínua prosperidade da cidade. Modas surgem e acabam rapidamente nos salões de Piltover, enquanto a maior parte dos gostos tendem ao formal e funcional. Aqueles que forçam o limite do bom gosto e senso comum das elaboradas e exuberantes demonstrações de riqueza. É isso aí, né? Dá pra ver claramente aqui, principalmente nessas imagens, que você percebe essa relação. E, obviamente, né? A ideia aqui é justificar algo que a gente já entendeu. Então aqui serve muito mais para identificar um quesito mais social. Como eu falei para vocês, nós temos aqui, da mesma forma que nós temos uma tecnologia exuberante com mínimos detalhes, nós temos aqui, tanto de uma forma geral, pegando como uma ideia mais antiquada, porém modernista. E basicamente é isso que eles querem trazer. E é um reforço que a própria cidade já diz, justificando então a relação da população com sim a sua cidade. Aqui os vigias. Os vigias são homens e mulheres com a tarefa de manter a lei de Piltover. A organização é financiada por impostos comerciais e contribuições voluntárias, entre aspas, dos clãs mercantis, armando os vigias com uniforme e equipamentos. Muitas dessas doações tomam a forma de tecnologia Hextech única, como armas e outros dispositivos especializados. É interessante porque, apesar de todo um sentimento nobre, algo que você percebe muito forte dentro de Arcane com a Caitlyn, você percebe que sim, existe tramóias, como foi mostrado principalmente no segundo momento, onde os vigias têm uma conexão com o Zal de uma tal forma, tanto positivamente, como a guarda fez com o futuro Ulrich, ou também quando o Silco teve essa conexão com alguns vigias para que as coisas pudessem ser feitas de outra forma. E é interessante porque, apesar de colocar aqui numa descrição, entre aspas, voluntário, você já percebe toda uma ideia conspiracional que existe aqui dentro. E então, meio de uma forma assim, você percebe que sim, a sociedade faz influência na política, na economia e assim por diante. Não tem como uma política, uma economia, uma cultura, uma sociedade, todos os elementos de uma cidade serem independentes. Você precisa ter conexões. Não faz sentido ter uma política X e uma sociedade Y se não se conversar, porque não tem política surgir a partir de uma sociedade que não tem como forma, a não ser que seja algo imposto, uma ditadura ou alguma outra coisa. É complicadíssimo você justificar a existência de elementos que não se conversam. E aqui, Jago Medarda. Jago, atual mestre no clã Medarda, comanda a respeito o poder imenso através de Piltover. Com a renda gerada pelos patentes de pistão de seu pai, Jago financia pesquisas que estudam como usar Hextech para acelerar os portões solares. Então é interessante porque isso que já mostra já alguma coisa. E aqui é o que a gente chama de, vulgarmente, de figurões. Então meio que mostrando mais ou menos como funciona. E pela cara desse nosso amiguinho,
Piltover provavelmente deve ser uma cidade relativamente velha. E aqui mostra, né, como a renda gerada pelas patentes dos pistões do seu pai já financia pesquisas que estudam como usar Hextech para acelerar os portões solares. Então, por algum motivo, os portões solares geram alguma coisa que precisa ser acelerada. Então, não é apenas um portão, como foi mostrado, e sim alguma coisa a mais. Seja um abre e fecha para facilitar, por exemplo, um transporte, ou a produção de energia, ou alguma outra coisa relacionada a esses portões solares. E aqui o Vaido Violante. O Vaido, um ex-aprendiz do Corvin Revec, trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, mas estabilizar a saída de energia das suas famosas manoplas altas são a maior prioridade. Então, de alguma forma, ele produz esse tipo, essas manoplas de Atlas, por algum motivo, deve ser considerando Atlas como o deus da força, associado a um titã, né? Não deus da força, mas um titã que segura a terra no ombro. Então, deve ter alguma coisa relacionada a isso, né? Então, essas manoplas devem ter alguma função a esse nível, de segurar coisas muito pesadas ou coisas mais referenciadas a Atlas. Não traz muita informação, porém, achei mais interessante, apesar de ser curtinho também, aqui do Jago, porque ele trabalha muito mais uma conexão com a cidade muito maior do que simplesmente aqui o Vaido, que não diz muita coisa, né? Quem é o Corvin Revec? Se tivesse alguma coisa mais construída a partir daí, talvez seja mais interessante, porque criou um certo grau de interação sem explicar muito. Pegando aqui a famosa Hextech. Hextech é uma nova fusão emergente na magia e tecnologia usada para criar artefatos requintados que podem ser utilizados para qualquer um, não apenas por aqueles que possuem uma aptidão para as artes arcanas. Ela aproveita o poder mágico contido em cristais extremamente raros e seu poder é limitado apenas pela imaginação do seu usuário. É capaz de efeitos incríveis, desde dar energia máquina até criar raios de luz capazes de cortar aço mais forte. O processo de criação de Hextech é um segredo guardado a 7 chaves e o trabalho de cada artífice usa metodologias diferentes. Assim, cada item Hextech e um artefato único de beleza rara, uma criação personalizada que provavelmente levou anos para ser montada. E aqui mostra mais ou menos a premissa, né? Nós temos tanto o laser quanto uma manopla, quanto um meio de transporte, que parece, né, uma roda motora. E é engraçado que, apesar de trazer a descrição de Hextech, né, que é a fusão da tecnologia com a mágica, mostra esse quesito do artífice e as suas individualidades, não me gerou muita curiosidade. A forma como foi escrita não me gerou curiosidade. Talvez a parte mais interessante, né, o processo de criação de Hextech é um segredo guardado a 7 chaves, assim cada item tem a sua metodologia, seu artífice e assim por diante. Então talvez esse finalzinho gerasse alguma coisa interessante, porém o formato como foi construído não me deu muita vontade de querer saber mais. Talvez as imagens reforcem isso, porém o texto em si não me deu muita coisa não. A bateria em cubo Hextech. A primeira tentativa de capturar energia é o que apareceu no filme, né? Então vale essa ideia. Configuração hexádrica com um fragmento cortado do vale. Então, Hextech vem do próprio cubo de 6 lados que deu origem, né? Tecnologia do hexágono. Acho que talvez seja mais ou menos em relação a isso. Bem, interessante. Pelo menos isso mostra alguma conexão mais legal do nome. Artifício de Piltover. Ok, não tem muito texto, mas aqui uma outra forma de utilização arcana dentro da tecnologia. Manopla de Atlas, né, que finalmente apareceu. Melhorias Hextech extremamente raras. Blá, blá, blá. Ok, manopla de Atlas. Tá, aumenta a força e a destreza do usuário, mas dá danos aos ossos. Ok, então simplesmente é isso. Se tivesse colocado, por exemplo, esse pequeno texto aqui lá em cima, junto com o Vaido, seria mais interessante. Ele precisa melhorar as suas manoplas, porque o uso constante danifica os ossos, apesar de aumentar a sua força e destreza. Perfeito. Ah, mas é que daí eu não ia mostrar a imagem. Cara, era só deixar uma imagem associada, entendeu? Então, sou chato? Sou. Mas essa é a minha opinião.
Aqui, Exarco de Esclavalvia. Mostra toda essa... Gostei desse arco bonitão. Mostra o poder dos bobinas. Arcos tornam projetos tão poderosos que podem perfurar aço forjado a frio. Interessante. Gostei. Promissor. E serve, né, pra galera fazer os cortes como se fosse realmente um cortador um sabre de luz, cortador de ferro. E aqui, para terminar, algumas invenções. Aqui o veículo anelar, sendo por meio de transporte, algo interessante, provavelmente utilizando a premissa do estabilizador giroscópico. Interessante, é bem legal, eu acho isso bem legal. Mostrando aqui novamente um outro ponto, reforçando a ideia do estabilizador giroscópico, né? O giro trazendo isso. O conduíte do pneumático, onde traz aqui, né, uma rede mareada de tubos a vácuo comerciais, permitindo comunicações rápidas através de todo o Piltover. Seria o quê, né? Porque assim, eu acho muito bizarro quando a pessoa quer deixar um nome chique, mas não explica. Conduíte de tubos pneumáticos. Beleza, o tubo pneumático ele faz movimento, né? Pneumático traz essa ideia. Uma rede emaranhada de tubos e vácuo usada para transportar mensagens seladas entre os salões comerciais. Então é tipo meio que um correio ultra seguro. Acho que podia trabalhar um pouco mais. Beleza, usada como transporte de mensagens seladas entre os salões comerciais, do tipo entrega de mercadoria pequena ou comunicação, meio que um WhatsApp seguro. Acho que podia ter trabalhado um pouco mais, mas sim, né? Acho que é isso aí. Uma luminária, ok, luminária interessante. E as armas Hextech, que você pega aí diversas coisas. Um canhão, uma pistola, uma besta, uma granada, uma espingarda, um outro revólver. É interessante. Então assim, apesar de que parecem, né, ferramentas de Piltover e armas Hextech, é interessante porque se você for pegar aí no filme, que a gente até fez um filme chamado A Chamada, né, que falou um pouco sobre A Chegada, que falava um pouco sobre essa conexão dos aliens de 6 patas com os seres humanos, eles não conseguiam diferenciar os termos arma, ferramenta e tecnologia. Todos eles eram mais ou menos os mesmos conceitos. Então é interessante porque aqui, armas Hextech e ferramentas de Piltover, mas esse aqui é o subtítulo. Certo, mas diz muita coisa. Mesmo que não traga essa ideia, você percebe que existe uma premissa aqui. Porque se as ferramentas de Piltover as armas de Hextech são consideradas ferramentas de Piltover, então quer dizer que para eles a guerra, o bélico, é algo trivial, como uma ferramenta, um martelo e uma arma laser. Para eles, o importante é a tecnologia, indiferentemente de qual é o uso que vai ser feito. Então, isso mostra muita coisa de uma premissa bem legal, de uma psique de um Piltovense. Então, pessoal, esse aqui foi o Piltover, espero que vocês tenham gostado. Agora, no nosso próximo mês, que já tá chegando, nós vamos voltar para a listinha de episódios com os personagens que vocês pediram. Obviamente, vocês podem ir pedindo indiferentemente do mês, mas para a galera que já pediu, vou deixando aqui a lista com os próximos heróis que vocês pediram e assim a gente vai colocando. Então, se você tem algum herói que você gostaria de ser colocado, deixa aqui nos comentários, que aí ele entra na listinha. Ou caso você queira alguma cidade que você queira que eu coloque, também entrará na lista pra gente ir conversando. Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!